Seja muito bem-vindo ao segundo e último episódio do nosso workshop Experts em Condomínios. A gente quer agradecer muito a participação de vocês na nossa primeira aula. Recebemos aí, ao longo do dia, inúmeros comentários de síndicos de todo o país sobre o conteúdo, como esses síndicos vão aplicar as ações aí no condomínio já na próxima semana. E a gente fica super feliz quando isso acontece, Muito né? legal mesmo. É um sinal que a gente está no caminho certo para apoiar você a ser um gestor fora da curva. Quanto às perguntas, alguns professores responderam diretamente nos comentários, mas vale lembrar também que boa parte dessas dúvidas a gente tem os conteúdos específicos nos novos cursos do SíndicoNet. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, né, Ju? Exatamente. Bom, então, na segunda-feira a gente falou sobre ações simples e muito eficientes que você já pode adotar no seu condomínio para valorizar a sua gestão e realmente encantar os moradores, né, como o caminho do rei. Sim. Você viu também que desenvolver uma comunicação eficiente, certa ali, que não vire paisagem, que além de comunicar, ela também ajude a prevenir conflitos, faz toda a diferença também. E a gente também mostrou, né, formas de apresentar aí uma reunião de resultados com o conselho que vai fazer uma diferença muito significativa na sua gestão. Isso. Né? E hoje é hora de falar de ações que também são de impacto e encantamento, porém são mais focadas em valorizar aqueles bastidor da sua gestão e todo o seu time também, né? A gente está falando de ações de impulsionamento de sindicatura e são time de performance, manutenção estratégica e marketing operacional. E para nos ajudar, a gente continua com alguns dos nossos super professores aí dos cursos novos do SíndicoNet. São feras do mercado e fazem parte aí desse time de especialistas. Legal, Major. Tem só um recado que eu queria deixar também, que é o seguinte, como o nosso tempo aqui é limitado, a gente montou esse workshop para passar para vocês essas táticas, né, essas estratégias de uma forma bem objetiva, porque a gente entende que realmente faz toda a diferença. Agora, pensando em você que quer avançar mais na sua capacitação, a gente tem aí 2 novos cursos saindo do forno, a gente já comentou um pouco sobre isso e ainda hoje a gente conta um pouco mais para vocês como vai funcionar, os benefícios exclusivos para você que está aqui com a gente nesse workshop até o final, enfim, tudo para quem quiser realmente sair nessa nova fase do SíndicoNet Experts e fazer aí toda a diferença no mercado, tá bom? Recado tá dado. Legal, Júlio. A gente vai começar esse dia de hoje com o tema time de performance. Você vai entender como trazer a sua equipe alinhada e ajudar e valorizar aí o seu trabalho. A gente vai convidar a síndica profissional Taula Mentano e a Master Coach Liamar Fernandes. Vamos lá! Olá, eu sou Taula Mentano, síndica profissional e advogada, e na aula de hoje eu tenho o prazer de dividir essa mesa com a Liamar. Liamar Fernandes, Master Coach e psicóloga. E nós vamos falar de algo muito importante, afinal de contas ninguém constrói nada sozinho. Nenhuma carreira de sucesso é feita sem um time que pagou o preço junto com você. Então hoje nós vamos falar sobre time de performance e como valorizar e motivar a sua equipe é importante para que você alcance um sucesso na sua carreira. O primeiro ponto que nós vamos falar é que a sua equipe conhece quais são os valores, a missão e a visão da sua empresa? Qual é a maneira, o jeito de ser, de fazer a gestão que a sua empresa leva quando entra num condomínio? Se a sua equipe não estiver conectada com a missão, com os valores e com a visão da sua empresa e do motivo que te levou a conquistar esse contrato, dificilmente ele vai conseguir caminhar com você nessa trajetória e falar a mesma língua. Até porque a missão, ela é como se fosse a bússola da tua vida e da tua equipe e do teu trabalho. Esse é um ponto. A visão é o que ele espera do time. E valores é o que é importante para ele. Lembrem-se, se você não estabelecer de imediato, logo diante da contratação, os valores seus e do time, o que acontece? Ele entra com os valores dele e depois não tem como modificar. Por quê? Porque não foi combinado, né, as premissas iniciais.
Quando a gente tem um funcionário novo fazendo parte daquela equipe, alguém que veio fazer parte do time, é muito importante que você faça de fato a integração. Que você mostre passo a passo como você trabalha, quais são os valores dessa gestão, como você trata os assuntos, tanto do condomínio quanto da sua equipe. Trazer essa clareza vai levar o seu time a estar engajado, essa pessoa vai se conectar com facilidade ao resto do time. A gente brinca, né? Quando alguém vem morar em condomínio, a gente entrega a cartilha das boas-vindas. Quando você contrata alguém novo, também é uma boa prática você preparar a cartilha das boas-vindas para esse novo membro da equipe, para que ele se sinta à parte e saiba exatamente onde estamos, e como queremos chegar e onde queremos chegar. E quando é feito tudo isso, a pessoa ela tem um rumo. Quando não é feito, Taula, o que acontece? É como se o colaborador estivesse num navio em alto mar sem a bússola. E aí ele fala, para onde eu vou? Direita, esquerda, dou ré, vou para frente, o que eu faço? Dou volta. Ele se sente perdido da mesma forma. É verdade. E falando um pouquinho sobre comportamento, né? O comportamento deve orientar a ação e deve orientar a ação do time. Quando a gente está falando aqui de missão, de visão, de valores, algo que a gente jamais pode perder de vista, né, Eliamar? Que são os valores. É aquilo que norteia, de fato, a forma do síndico conduzir o dia a dia daquele condomínio. Os valores éticos mesmo, que levam aquele síndico a estar no dia a dia da gestão. Isso. Os valores, eles ditam o teu comportamento. E o seu comportamento, pelo seu comportamento, a gente já sabe qual é o seu valor. E quando você tem um valor, a gente já imagina como serão os seus comportamentos. As suas atitudes. É impressionante isso. Ele aparece de uma forma muito grande. Por exemplo, pessoas que têm um valor de segurança muito alto, ele pode se corromper em algum momento da vida. Isso já é uma experiência que eu tenho aí de 45 anos. Quando a pessoa ela tem, e não que ela não tenha ética, mas no nível da hierarquia de prioridade do valor, a ética, por exemplo, é baixa e a segurança é alta. Então, ele tem uma probabilidade de ter comportamentos mais que podem comprometer a equipe, né? Pode comprometer a sua administração. E a pessoa, quando ela tem, por exemplo, a ética em primeiro lugar, nossa, você vê aquelas pessoas que não vendem a alma por nada. Isso é muito importante. Quando a gente lida com condomínio, a gente está lidando com o patrimônio do outro. A gente está lidando com a casa do outro. A gente está lidando com, se você for um síndico de condomínios comerciais, com um lugar onde ele trabalha. Então, é muito importante que o time saiba a importância de cada um deles. E uma coisa que eu gosto muito de falar para o meu time, para a minha equipe, é que eu gosto de ser alguém que inspira. Porque o seu time só vai estar de fato engajado com você quando você for aquele líder inspirador. Projetos que de fato inspiram a avançar. Isso é muito marcante, né, quando a gente fala de liderança. Quando você fala essa inspiração e essa confiança que as pessoas têm de você, tem um nome que é um segredo, líder. Dentro de casa, como pai e mãe, líder da sua equipe, líder da sociedade. Chama-se congruência. Congruência. Fala o que faz e faz o que fala. Quando o teu colaborador vê que o que você fala, você faz, ele fala, esse aqui, o que ele fala, ó. Então, ele passa a confiar em você. O líder, ele não ganha. Isso, pessoal, olha, Brian Tracy, Napoleon Hill, grandes mentes em coaching. Nossa, Napoleon Hill, se fosse vivo, teria 138 anos de idade. Ele já dizia que a confiança, e ele faz uma pesquisa com os maiores, os grandes ricos, os homens mais ricos do mundo. E ele levanta exatamente isso, né? A congruência e a confiança. Sem isso, você não chega a lugar nenhum. E para que você também tenha essa congruência, essa confiança, é muito importante que quando você tiver as reuniões, primeiro que você tenha reuniões de alinhamento,
de feedback, reunião olho no olho, reunião só com aquele seu funcionário, depois reunião com o grupo coletivo. Você mostrar valor e dar importância, saber ouvir, ter diálogo, transforma também a gestão numa gestão humanizada, numa gestão em que de fato o funcionário, o prestador de serviço, qualquer um que esteja ali numa escala que está te ajudando no dia a dia do condomínio, vai enxergar que para você ele tem importância, para você ele não é só um número. E isso, de verdade, pessoal, é um grande valor que você tem nas suas mãos. Quando você consegue engajar a sua equipe, você de fato vira um maestro. Você de fato vai ser um síndico com valor elevado, porque você, além de inspirar, além de gerar novos desafios, você vai alcançar o coração do seu time. Você não vai alcançar só o bolso, ele não está ali só para trabalhar porque ele tem um ganho, ele está envolvido naquele projeto com você. E aqui ela fala uma coisa importante, a Taula, são 2 verbos, cuidado, porque muita gente acha que delega e na verdade você está delargando. Delargar é você colocar algo na mão dos seus colaboradores e muitas vezes, a depender do síndico, nem aparece no prédio. Exato. Ele delarga para a equipe e acha que eles têm que fazer aquilo que eles já passou para a pessoa. E não é bem isso, não é? Ele precisa delegar. E quem delega faz o quê? Acompanhamento, que a gente chama de follow-up, de FUP, né? Que é o follow-up. É acompanhar, é estar próximo. E uma coisa muito importante, né? Quando você fala delargar, é aquele síndico que vira um equilibrista, porque o problema vai cair na sua mão mais cedo ou mais tarde. Então, escolha ser um maestro. E maestro, para ter uma orquestra que ao final vai ser sucesso, ele treina, ele dá feedback, ele corrige rotas, mas ele tem muita clareza na meta, que é chegar àquele momento e grande show. No condomínio não pode ser diferente e com a equipe, idem. E uma coisa importante, né, Eliamar, que eu tenho muito feedback da minha equipe nesse sentido. Como você reporta algum problema à sua equipe? Porque problemas têm que ser reportados, rotas têm que ser corrigidas. Mas a maneira como você fala com a sua equipe pode fazer com que você ganhe ou perca de uma vez a sua equipe. Para um síndico, isso é muito importante, porque imagine só, você aborda da maneira errada o seu time, o seu líder da limpeza. Muito facilmente a limpeza pode começar a ter uma queda na qualidade. Isso é muito percebido pelo condômino. Não é você, síndico, que vai ali pegar uma vassoura, um rodo e fazer o mutirão. É a sua equipe. Então, tenha esse olhar, saiba dar o feedback para também não machucar os seus guerreiros ali que fazem parte do dia a dia e perder pelo meio do caminho. Até porque a pessoa que faz isso, o síndico que faz isso, normalmente ele advém de uma educação, às vezes, rígida. Mais tirana, né? Mais tirana, ou os pais são militares, né? Ou não é militar, mas ele por si só ele já tem esse perfil militar, então ele passa isso para o filho ou para a filha. E o que acontece? Quando esse filho e filha crescem, eles têm um autocrítico muito forte, muito. Ele não permite errar, né? Tem gente que leva o erro e o fracasso como punição. E o erro e o fracasso deve ser levado como aprendizado, faz parte. Todo mundo erra, todo mundo esquece, isso é natural. E ver de uma forma leve. É claro que você não vai errar o tempo todo na mesma situação. Mas quando você aprende uma coisa e vai para uma nova, você está lá correndo risco de errar, de ter um pequeno fracasso naquilo que você faz. Agora, como é que eu lido com isso? Então, a gente tem que tomar cuidado primeiro conosco. Exato. Lembrando que o time é o seu reflexo. E assim, muito claramente, quando você tem um time satisfeito, ele trabalha para o resultado. Quando você tem um time que tem diálogo, ou seja, você mantém a reunião olho no olho, você mantém a reunião de alinhamento, a de feedback, a gente faz reunião para mostrar como está o andamento do projeto. Eu falo muito sobre isso na nossa aula de comunicação, a importância e como comunicar. Fazer pesquisa de como está o clima organizacional, tudo isso a gente fala muito naquela aula. Mas é importante a gente falar aqui que quando o time está com você, quando ele entendeu o seu propósito, a missão que te levou a ser síndico daquele condomínio,
Naturalmente, quando você dá algum caminho a seguir, ele não recebe isso como uma ordem. Ele não recebe isso como, a Taula ou o síndico veio aqui mandar que eu faça isso. Não, ele recebe isso como uma missão. Ele recebe isso como, de fato, algo importante que, se ele não fizer, não vai ser feito por ninguém e dele depende o bom resultado, inclusive da gestão do próprio síndico. Então, ele se sente, de fato, parte em tudo isso. E tem palavrinhas, né, Taula, tão simples de serem faladas, né, como, por exemplo, por favor, você pode resolver isso aqui para mim agora? Você pode fazer isso aqui para mim, por gentileza? Né? Por favor, um obrigado. Eu tenho a mania da gratidão, né? Grata, sou grata, tal, mas gratidão, obrigada, por favor, por gentileza, você pode fazer isso aqui? É diferente de você falar, vá, faça. E quando a gente fala na educação, quando nós somos educados com os nossos funcionários, com a nossa equipe, automaticamente ele também vai ser com o outro. Ele se sente até mal se ele não for educado com o condômino, se ele não for educado com a outra pessoa da equipe. Então, são valores, percebam? São valores que você, síndico, que é o comandante desse navio, tem obrigação de passar para a equipe. Até porque, olha, se você é mais rude na comunicação com o teu colaborador, você abre um precedente para que ele faça o mesmo com os condôminos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos aqui resumir esse ponto. A satisfação do seu time, quando o seu time está engajado, é natural esse bom trabalho. E uma coisa que você tem que entender, o seu primeiro público não é o condômino. O seu primeiro cliente, entre aspas, é o seu time. Porque ele vai comprar de você esse engajamento e vai caminhar para te trazer resultado. Então, se você tiver o coração da sua equipe, certamente você vai alcançar bons resultados. E para isso é importante que você dê empoderamento, que ele não se sinta inseguro, que ele saiba muito claramente qual é o papel dele e o que ele vai entregar, então ele vai se sentir empoderado. Que o dia a dia, que esse trabalho dele importa. Então é importante você dar esse feedback. As metas tangíveis, porque não tem nada pior do que alguém te entregar uma meta que você não consegue atingir. Você se torna alguém assim extremamente desmotivado. Então entregue metas para cada membro do seu time, mapeando aí o perfil, mapeando aquilo para qual ele encaixa, faça o job description muito claro para que a sua equipe saiba onde trabalhar, cada um no seu espaço e não ficar também entrando no espaço do outro. Modele a governança, a hierarquia da empresa, de forma também clara, para que eles saibam a quem eles irão responder. Tudo isso, ao final, vai trazer segurança e, consequentemente, um bom atendimento, um encantamento ao cliente, porque quem trabalha feliz faz as coisas com satisfação. E você falou uma coisa extremamente importante sobre as metas, né? A importância de nós, quando a gente tem um colaborador jovem, metas mais fáceis e de retorno de curto prazo, né? Ele tem que ver o resultado de curto prazo. E à medida que ele vai evoluindo, que você olha e fala, esse aqui tem um potencial para mais. Aí o que a gente faz? A gente vai dando as metas um pouquinho mais desafiadoras. Para quê? Para que a gente mantenha esse colaborador motivado. Sempre tem. Liamar, mas puxa, a pessoa só varre, mas de que forma? Né, que eu posso fazer de diferente para que eu motive com metas um pouquinho, qualquer coisa que você dê a mais, ele já se sente importante. Olha, lembra-se, a gente precisa jogar, eu sempre falo, coloque o tapete vermelho para o seu colaborador. O que ela fala é o primeiro. O primeiro cliente é a tua equipe, o segundo são os condôminos, porque o teu resultado depende do seu time. Exato. Você está vendo que é muito similar o que acontece no dia a dia da gestão condominial com a realidade das empresas. E é bem isso mesmo. Você pode e deve elevar o nível da gestão, pode e deve elevar o nível da expectativa, inclusive dos seus clientes, dos seus condôminos. E quando eu falei de metas, é importante a gente trazer aqui algumas metas, porque talvez você possa olhar para esse assunto e falar, Taula, não imagino metas que eu possa colocar aqui para a equipe. E metas, pessoal, é norte. Quando você coloca uma meta, eles buscam alcançar aquilo.
aquilo que você falou. Eu vou colocar uma meta aqui simples para um zelador, por exemplo. Você pode sim colocar uma meta para o seu zelador de que ele faça a vistoria predial nos itens obrigatórios, bombas, como está o elevador, a parte de iluminação dos andares, uma série de outras coisas que nós poderíamos falar aqui, mas vocês já aprenderam na aula de manutenção ou irão aprender na aula de manutenção do curso que o Síndico Net está lançando. Mas é importante você saber que você pode pôr esse desafio. Então, uma vez que ele faça essa vistoria, você pode colocar uma meta. Encontrou alguns tipos de problema que são de menor e mais simples solução, como, por exemplo, a troca da lâmpada, isso tem que estar resolvido em 48 horas. Claro que você, como síndico, deve trazer a possibilidade dele fazer. O material tem que estar ali, acesso fácil, né, para que ele possa atingir essas metas. Como eu disse, tem que ser metas possíveis de serem alcançadas. Então, a gente falou uma meta, por exemplo, simples aqui para o zelador. Vamos falar de uma meta, por exemplo, de atendimento para a sua equipe. Você pode colocar uma meta de resposta para todas as demandas, ou por e-mail, ou pela central de atendimento ao condômino, ou mesmo por telefone de algum assunto que ele não saiba resolver na hora, de 72 horas. Isso é uma meta também e você vai engajar a sua equipe a dar uma resposta. Nem que seja para ele retornar dizendo, olha, ainda não tive a solução para o seu caso, mas assim que eu tiver, irei retornar. 72 horas é um prazo mais do que suficiente para o condômino aguardar, porque a pior coisa que tem é você não ter resposta para as suas demandas. Então, treine a sua equipe, por exemplo, a atingir essa meta. Eu quero dar um exemplo também de uma contratação sem coerência, sem essa olhar para o valor que nós falamos tanto até agora. Eu tive um condomínio que eu levei bastante tempo para formar ali a equipe, para engajar o pessoal, porque isso é natural, é um caminhar no dia a dia juntos. E chegou o momento de eu contratar um gerente predial para cuidar dessa equipe. Eu percebi, através dos KPIs, dos indicadores de gestão que eu colho com a equipe, que a nossa performance estava começando a ter algumas falhas. Como, por exemplo, alguns projetos que a gente tinha data para entregar, eu comecei a não ter as mesmas entregas. E aí eu fui investigar o que será que eu mudei que pode ter dado esse resultado. O que eu percebi? O gerente que eu contratei, ele tinha muita ansiedade de ele me entregar todos os resultados e acabou não gerando esse engajamento da equipe e automaticamente ele deixou de ter a entrega da equipe de uma forma concatenada, prejudicando o resultado dele e por consequência a minha. Ou seja, a ocupação dele maior foi de gerar resultados, esquecendo que quem gera o resultado é a própria equipe. É o time. É o time. E bem na prática daquilo que a gente falou até agora. Exato. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui, como experiência viva e que me motiva muito, me encanta, na verdade, tenho certeza que vai encantar os seus condôminos, você como síndico também, é essa parte do treinamento. Eu vou trazer um exemplo aqui que a gente usa muito quando a gente faz treinamento com o pessoal da limpeza. Eu sempre levo duas pessoas. Uma muito bem arrumada, cheirosa, até exageradamente perfumada, para que eles possam sentir bem esse impacto da diferença. E a outra bem desleixada, bem desarrumada. E quando começa a dar aula, no finalzinho daquela dinâmica, eu pergunto: quem vocês acham que enxergou mais valor nisso que está sendo feito aqui? Se preparou, veio arrumada? De quem que vocês gostaram de ouvir mais, né? Vocês se sentiram cuidados? E normalmente, quase 100% das vezes, eles falam daquela pessoa que estava arrumada, que estava cheirosa, que se preparou. Então eu levo eles a refletirem. Esse papel de deixar arrumado, cheiroso, agradável é deles. É do pessoal da limpeza. Afinal de contas, ninguém quer morar num lugar sujo, num lugar mal cheiroso, num lugar que não tem esse zelo. Então, é uma maneira de você encantar o seu primeiro público, que é o seu time, você levando essa importância. Então, nesse treinamento eu mostrei para eles que eles cuidam de algo de extrema importância. Muitas vezes eles podem não enxergar valor no trabalho deles, mas para nós, síndicos, a equipe da limpeza tem um valor muito grande. Porque deixar tudo bonitinho, deixar tudo arrumadinho e até com um aroma diferente, especial, a pessoa sente prazer de estar entrando na torre, é algo que causa um impacto, um encantamento para o nosso cliente final e quem fez foi o nosso time. Então, entregar valor. Mas, Taula, o teu sucesso profissional, ele está diretamente proporcional ao que a gente fala no nosso treinamento aqui na Sindiconet sobre gestão de pessoas e liderança. Você faz exatamente o que a gente está falando lá.
Então é um exemplo vivo do sucesso. Parabéns para você. Muito obrigada. Bom, e eu espero que você tenha aprendido aqui comigo, com a Liamar. Foi um prazer dividir essa mesa com você e aprender tanto. E você viu, as boas práticas das empresas, elas cabem como uma luva nas boas práticas da gestão condominial. E o encantar o nosso primeiro cliente, o nosso primeiro público, que é o nosso time, vai fazer total diferença no resultado que você vai ter com o seu condomínio. Então, esse encantamento, esse cuidado, esse ganhar o coração do seu time vai refletir automaticamente no cuidado, no encantamento e no ganhar o coração do seu condômino. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão. Legal, né? Super. Acho que a Liamar e a Taula se complementam muito bem, cada uma na sua especialidade, né? Bom, agora que você já tem o time de performance que vai trabalhar com você nessa empreitada, como fazer então com que essas pessoas que estão ao seu lado trabalhem aí com foco em um plano de manutenção focado ali em valorizar o patrimônio e ainda mostrar isso aos moradores, né? Agora com vocês o síndico profissional Alexandre Prandini e o mestre engenheiro Felipe Lima para falar sobre a ação de impulsionamento manutenção estratégica. Vamos lá! Olá! Hoje vamos falar de manutenção estratégica. Eu sou Alexandre Prandini, síndico profissional, e vou dar um olhar operacional de como executar uma manutenção assertiva de forma a recuperar gestões que fizeram uma manutenção mal sucedida no passado. Muito prazer, eu sou o Felipe Lima, especialista em manutenção predial e estou aqui para poder conversar com o Alexandre Prandini exatamente sobre esse assunto, porque a manutenção predial é a base do empreendimento. Muitas vezes o síndico entra numa edificação, tem aquele legado oneroso, ele não sabe por onde começar para poder ter uma manutenção efetiva. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Pois é, e a gente vem percebendo aí que o calcanhar de Aquiles dos condomínios anda sendo realmente a manutenção predial, né? Os condomínios, o parque de condomínios vem ficando antigo, a gente tem uma quantidade de normas técnicas que estão ficando cada vez mais exigentes e a gente anda encontrando uma grande quantidade de gestão que não tiveram atenção na manutenção, né? E uma das coisas que a gente mais repara é que os condomínios não tiveram uma atenção no legado oneroso dos proprietários anteriores de empreendimentos, de apartamentos, enfim. O que é esse legado oneroso? A pessoa que compra um apartamento na planta usufrui daquele apartamento por 10 anos e, na verdade, ele não paga pela deterioração daquele empreendimento. Quem paga sobre a manutenção corretiva daquele empreendimento é aquele próximo morador. Ou seja, a gente tem uma forma de olhar para a manutenção que é totalmente onerosa para os condomínios. Isso é bem complicado para a gente conseguir corrigir aí com o tempo, né, Felipe? Perfeito. E é justamente aqui que o síndico precisa entender qual que é a importância dele no processo, porque muitas vezes o morador ele não tem essa visão de que ele vai utilizar o empreendimento, o apartamento por aquele tempo e que somente futura eu vou ter a desvalorização. Porque quando eu peguei o empreendimento, 10 anos novinho, show de bola, mas e depois? Como é que eu continuo mantendo a saúde, a segurança, o conforto e o quê? A valorização desse empreendimento. Essa é a função básica que o síndico precisa entender, porque é responsabilidade dele cuidar da edificação como um todo. Pois é, mas nem tudo é problema. Isso pode ser uma oportunidade também. Você tendo uma oportunidade de construir uma valorização, uma manutenção melhor para um condomínio, pode ser um marketing para você também. Então, quando você encontra um condomínio que tem uma manutenção precária, que tem uma manutenção que, de repente, não foi feita da forma assertiva, você tem ali uma oportunidade também de demonstrar que a sua gestão é eficiente. Nesse momento, faz valer você aplicar dentro daquele condomínio toda a manutenção, toda a experiência que você, síndico, carrega, né? Você síndico profissional, síndico orgânico, mas toda a experiência que você pode puxar aí de mercado com pesquisas para colocar uma manutenção programada, chamando profissionais capacitados
para conseguir colocar aquele condomínio, o que a gente chama de voo de cruzeiro, quando ele, na verdade, tem as manutenções sendo feitas periodicamente, sem ter que correr com o risco de fazer uma manutenção emergencial, que é aquelas manutenções que, na verdade, você acaba gastando bastante dinheiro, né, Felipe? É isso aí. E é difícil, muitas vezes, de passar essa visão, porque a gente sempre imagina o seguinte: eu nunca tive que me preocupar com manutenção, nunca gastei com esse item, por que eu vou fazer isso aqui agora? Eu só vou consertar quando quebrar de fato. Só que isso aí é uma grande armadilha, porque quanto mais tempo você demorar para poder corrigir um problema, mais caro é para consertar. Tem a regra de Sitter, também conhecida como Lei de 5, no qual mostra que conforme vai passando o tempo, mais caro vai sendo a solução daquele problema. Se você encontra algo na fase de projeto, construção e você conserta, o seu custo é muito menor do que esperar quebrar. Porque quando quebra, o seu custo vai ser muito maior e isso é uma coisa que fica às vezes subliminar. É difícil da pessoa conseguir pegar isso e entender efetivamente o custo do negócio. Pois é, mas nem sempre você também vai conseguir decidir o que você vai programar dentro do seu condomínio. Ou seja, às vezes você vai pegar um condomínio que tem algumas patologias que você, na verdade, não pode decidir junto com o conselho, não pode nem ir com direcionamento de moradores. Para esses condomínios, é essencial que você contrate uma vistoria técnica de um engenheiro ou então, às vezes, até um perito. Eu trouxe aqui para vocês uma ideia mais ou menos de uma perícia e como eles apontam essa perícia. Então, acompanhando essa estratégia de ter um perito que indica a direção de quais são as prioridades maiores para o condomínio, principalmente para condomínios mais críticos, é uma coisa assertiva a se caminhar, tá certo ou não? É isso aí, porque o condomínio ele é uma estrutura viva. Muitas vezes a gente consegue somente visualizar os problemas que estão aqui, na nossa frente, fachada, pintura, mas não é só isso. Assim como no corpo humano a gente tem osso, tem os órgãos, tem a parte interna, o condomínio também é desse jeito. Ele tem a parte que constitui toda a edificação, que um perito que vai conseguir analisar, vai avaliar e vai dizer qual que é a prioridade. Porque muitas vezes você pode pensar que a fachada do prédio, vou citar alguns exemplos aqui, que a fachada do prédio é a prioridade, sendo que você tem uma impermeabilização com problema, e primeiro eu preciso arrumar a impermeabilização do que pintar a fachada. Em ordem de grandeza, obviamente que vai variar com o laudo, com o que o perito vai te dizer, mas é isso aí, ele precisa ter um direcionamento técnico e assertivo do que fazer. Pois é. E aí entra uma coisa engraçada que eu acabei aprendendo recentemente, a gente até estava conversando sobre isso, né? A síndrome de dentista. Então, para você entender o que é a síndrome de dentista, nós vamos no dentista normalmente quando estamos com a dor de dente já incomodando, né? Dificilmente você encontra uma pessoa que faz aquela programação de ir no dentista sempre, faz aquela manutenção preventiva dos dentes. Pois é a mesma coisa que acontece com os moradores. Quantas vezes eu já não me vi com uma dificuldade grande de levar para os moradores a informação de que se tem que fazer um rateio extra para se compor um saldo, para se fazer uma manutenção preventiva ou então uma corretiva, e a resposta para os moradores é sempre: a fachada espera mais um pouco, a impermeabilização pode esperar mais um pouco. Isso, na verdade, tem solução, que é exatamente essa lei de Sitter que você citou agora, né? Perfeito, é isso aí. É corrigir o quanto antes, entrou no condomínio, entender como que é a estrutura dele e fazer um plano de manutenção. Esse tema eu abordo ele um pouco mais a fundo, inclusive no curso de Expert do Síndico Net, mas o plano de manutenção é a base, é a manutenção preventiva no meu dente, é ir lá no dentista para poder passar o flúor. É essa mesma analogia aplicada ao prédio. O que eu tenho que fazer para que daqui 10, 20, 30 anos ele continue garantindo a saúde, a segurança e o conforto e se mantenha valorizado. É o plano de manutenção que vai garantir justamente isso. E só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma foto aqui de uma impermeabilização que levou 20 anos para as pessoas olharem para ela. E quando a gente for olhar, realmente o custo da impermeabilização era gigantesco. Então, tome muito cuidado com isso. Convencer, às vezes, o pessoal dos moradores, o pessoal do conselho, levar uma assembleia de forma assertiva pode ser a solução de muitas coisas, mas você precisa ir embasado, você precisa ir com dados e nunca deixar se vencer por uma negativa dos moradores. Perfeito. De novo, vamos voltar naquele caso, porque muitas vezes o problema que está sendo visto, ele não é a prioridade. Você tem algumas outras coisas, você está com um problema na impermeabilização. Com toda certeza, essa água já entrou e danificou os seus pilares. Por onde começar? Qual que é o primeiro ponto? Qual que eu tenho que fazer primeiro? O pilar ou a impermeabilização? Precisa ter um direcionamento, precisa ter um ponto inicial.
Pois é. Agora, não adianta nada você pegar um condomínio que não teve manutenção, nunca teve manutenção, e aplicar ali uma manutenção, contratar uma perícia, atualizar o condomínio e não colocar a manutenção preventiva para dar continuidade. Isso, na verdade, é colocar todo o trabalho que você fez até agora por água abaixo, né? Vai voltar no dentista. Vai voltar no dentista. Se você foi lá, tratou a cárie, mas depois não continuou fazendo a preventiva, você vai ter cárie de novo. Vai ter que voltar no dentista. É a mesma coisa o prédio. E aí condomínios têm diferenças. O condomínio residencial e o condomínio comercial têm diferenças de equipes para atender os prédios. Aí qual é a diferença que você tem de um para o outro? Basicamente, a estrutura é a seguinte: quando você tem um condomínio residencial, tem a figura do síndico e do zelador, que é quem cuida. Hoje, o zelador ele tem um papel muito de gestor, de administrador. Ele não vai lá efetivamente em campo para executar, diferente de um condomínio comercial. No condomínio comercial, você tem um gerente de propriedades e os manutencistas efetivamente. O que muda é que muitas vezes você não vai ter um engenheiro especialista, um perito dentro do seu condomínio residencial ali, full time, para poder te atender. Mas é importante nessa hora você saber quem contratar para poder fazer os seus trabalhos específicos e especializados. É contar com apoio técnico, porque muitas vezes o zelador não vai ser a pessoa que vai executar. Mas você precisa ter os especialistas para garantir a manutenção, porque um prédio ele é composto de diversas vertentes. Então, cada área precisa ter um especialista ali. Lembrando que o síndico sempre é um generalista, ele nunca vai conseguir ser uma pessoa que consegue um foco único em um lado só. Mesmo aqueles que são ou advogados ou engenheiros, é sempre importante que ele tenha um olhar mais aberto e contrate uma pessoa de fora da gestão para cuidar dessa parte. E também, não adianta também nada você criar toda essa rotina, você ir atrás de toda essa perícia, ir atrás de toda essa manutenção e você não fechar o ciclo. Não adianta você olhar para todo o condomínio, criar valorização, escutar muitas vezes os moradores, né, de quais manutenção que eles querem, o que os moradores querem de manutenção, porque muitas vezes vocês têm a manutenção necessária e as manutenções desejadas. Então, entender um pouco os moradores às vezes é importante. Não adianta nada você fazer todo esse cenário e não venderem o seu trabalho. Então, lembrem daquela foto que eu mostrei para vocês agora há pouco? Pois é, eu trouxe a foto aqui da obra pós-obra, quando a gente já estava entregando a obra. Isso normalmente é uma circular ou então um informativo mensal que nós soltamos, informando o antes e o depois, e às vezes a conclusão da obra. Isso demonstra para o morador uma sensação de que as coisas estão começando a ficar diferentes no condomínio. E tenha certeza que a partir do momento que você começa a fazer esse ciclo, você consegue, assim, ganhar uma grande valorização do seu trabalho e o que interessa para a gente é sempre a recorrência de contrato, né, Felipe? É isso aí. E você pegou num ponto-chave, porque o síndico tem que ser um comunicador. Ele tem que divulgar o trabalho dele. Ele precisa falar, porque muitas vezes o serviço que ele vai executar não é na fachada. Vai ter serviço que ele vai executar, por exemplo, no posto de esgoto. Se você não fizer um comunicado, não informar, não dizer daquela benfeitoria, daquela preventiva, os moradores não vão ficar sabendo. E muitas vezes vão pensar o seguinte: poxa, mas o que está acontecendo aqui no meu prédio? Será que estão fazendo mesmo a manutenção? A maioria dos serviços são escondidos. Você tem a casa de máquina, você tem o posto, o elevador, que tem que fazer manutenção ali e precisa ser um comunicador. É o marketing, é aquilo que você falou. Tem que ser comunicador, tem que saber fazer o marketing. Para ilustrar para vocês terem uma ideia, vou pegar um caso real de um condomínio da nossa carteira. É um condomínio de alto padrão, da região central de São Paulo, onde a manutenção assertiva, programada e acompanhada vem fazendo alguma diferença na valorização patrimonial. Nesse condomínio a gente tem fila de espera para locação, fila de espera para compra, tudo por conta da manutenção assertiva, tudo por conta da organização que a gente tem dentro desse condomínio, que chama muita atenção as pessoas que visitam, chama muita atenção dos vizinhos, chama muita atenção das pessoas que passam na frente. Realmente salta aos olhos. Ô Felipe, você falava de 3 pontos sobre manutenção que a gente tinha que olhar, né? A saúde, segurança e salubridade. Dá um exemplo pra gente, mais ou menos, desses pontos, para que a gente consiga explorar um pouquinho mais eles. Show de bola. Pegando o gancho do seu condomínio da Bela Sintra, isso que você falou é a base. Então, quando você tem um condomínio bem cuidado, as pessoas vão querer morar ali, as pessoas vão querer alugar porque ele vai estar valorizado. Os 3 pontos é saúde. A água que eu forneço para o meu condomínio tem que ser potável. O ar que eu respiro na academia, quando eu vou fazer meu exercício de manhã,
tem que ser potável, eu preciso respirar, tem que ser salubre. Quando eu for nadar na minha piscina, a água tem que estar com o pH correto. Então, saúde, segurança. Se por acaso acontecer algum problema aqui no meu prédio, tudo funciona? O meu sistema de alarme, meu sprinkler, meu SPDA, são itens que você, síndico, precisa olhar. E o conforto, como é que estão as minhas áreas? Aquela coisa que a gente estava falando do corredor. Tá pintado? Tá bonito? Tá legal? Quando as pessoas entram no espaço de convivência, ele é confortável? Quando eu vou para o meu apartamento, o elevador funciona corretamente ou ele vai tremendo? A porta fica aberta, ele para desnivelado. É confortável estar aqui dentro? E tudo isso se junta para poder embasar a valorização. Quando você cuida muito bem da edificação, você embasa isso. E aí eu vou vou te pedir agora um exemplo, 3 exemplos, se possível, de coisas que encantam, porque eu falo da parte técnica, do condomínio, da manutenção, mas agora o síndico, para poder mostrar isso, a gente falou do marketing, como que eu mostro, o que encanta o morador dentro de um prédio? Isso eu falo bastante no Caminho do Rei. Na verdade, assim, tem alguns caminhos que você pode seguir. Essa ideia que você disse sobre acompanhar os detalhes, né? Então, a gente estava falando até de rodapé, por exemplo, se você ficar atento nas pequenas pinturas, rodapé solto, de repente uma coluna que soltou aquela proteçãozinha da coluna, que é a proteçãozinha em V, né? Ou de repente o teto tem alguma mancha, você vai rapidamente repara. Isso já é uma primeira parte que os moradores reparam, que é a parte da pintura. Lâmpadas e iluminação é outra parte importante que resulta muito, dá um resultado muito rápido. A partir do momento que você começa a não deixar lâmpadas ficarem queimadas dentro do seu condomínio, e acreditem, muitos síndicos deixam, você também já consegue atrair o olhar dos seus moradores de uma forma que está tendo um certo cuidado diferenciado dentro do condomínio. E uma última que eu deixo aqui como uma observação, não cai muito na manutenção, mas acaba sendo manutenção, é o paisagismo. Paisagismo, se você perde a mão, se você não faz o paisagismo de uma forma assertiva, com uma pessoa capaz de fazer aquilo de uma forma bacana, você gasta muito dinheiro repondo espécies e também fica horrível o condomínio com aquele jardim sem nenhuma forma, né? Então essas são as dicas que eu dou para vocês de forma a aplicar uma manutenção rápida e de certa forma barata até, para que você consiga colocar dentro da sua gestão. E é simples, né? Sim. Se você deixar a sua parede riscada, vai vir outra pessoa, vai riscar mais ainda. Conforme vai passando o tempo, vai deteriorar. Às vezes a atitude simples, trocar a lâmpada, pintar a parede, é o que vai fazer a diferença, é o que vai agregar valor e o morador vai se sentir valorizado, vai gostar de morar ali, vai se sentir confortável estar dentro daquele prédio, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente criou aqui para vocês. São coisas que a gente sabe que na prática funcionam muito, que você vai conseguir colocar aí rapidamente em exercício dentro do seu condomínio. Maravilha. Como o Prandini disse, tem uma atitude simples que você vai conseguir fazer no seu prédio, que vai valorizar e vai garantir aqueles 3 pontos lá. Muito obrigado, forte abraço e fui! Até a manutenção, que é algo super, né, de backstage ali, né? De bastidores, a gente consegue explorar de um jeito bacana e criativo, né? Bom, vamos lá. Dando sequência, muita coisa que o síndico faz aí nesses bastidores fica entre aquelas ações invisíveis, né, que não são notadas ali pelos moradores ou clientes. E isso acontece porque o trabalho do síndico é como um iceberg, né? Só a ponta ali fica exposta e visível para todos os moradores, mas tem todo um trabalho, né? Toda uma área enorme ali por trás que ninguém enxerga, né? Sim, mas isso fica agora no passado, porque os nossos professores Taula Armentano e Alexandre Prandini vão mostrar iniciativas que, enfim, vão dar visibilidade de um jeito super bacana e criativo aos moradores na ação Marketing Operacional. Vamos lá! Olá, eu sou Taula Armentano, síndica profissional e advogada. E o Alexandre Prandini, síndico profissional aqui em São Paulo.
e nós chegamos à nossa última aula do workshop. E vamos falar de um tema muito importante, de alta relevância, que é o marketing operacional. Algo pouco explorado ainda no nosso dia a dia de síndicos, mas que eu e o Alexandre queremos chamar a sua atenção, porque é uma ferramenta que vai poder trazer o seu condômino para perto de você, gerando um grande encantamento, não só para você, síndico, mas para todo o seu time que está trabalhando no dia a dia do condomínio para garantir uma qualidade de vida ao condômino. Então, nós vamos começar falando de onde surgiu essa necessidade do marketing operacional. O marketing operacional, ele está totalmente ligado ao condomínio, ao dia a dia do condomínio, mas também está ligado à sua demonstração de importância, de relevância que o seu cliente, o condômino, tem para você. Quando você quando você é eleito, quando você é contratado, certamente você foi contratado para atender uma necessidade. Todas as pessoas têm uma necessidade. E é aqui que entra a excelência do síndico, buscando a entrega dessa qualidade. É nesse atendimento que você vai trazer estratégias para que o seu público, para que o seu condômino enxergue o que está acontecendo no dia a dia do condomínio. Todo bom síndico, então, deve aprender que o aspecto mais importante do seu negócio é o relacionamento com o condômino. E, por consequência, que é o seu cliente espera que você entregue aquilo pelo qual você foi contratado. E o bem legal de se entender nesse movimento é que é uma quebra de paradigma, né? A gente passa agora a olhar o serviço de sindicatura profissional como uma entrega ao cliente de uma excelência em qualidade, que é o embaixador da qualidade, né? Embaixador da excelência, na verdade, dentro do condomínio. E aí, faço uma reflexão com vocês. Nosso papel como síndico, na verdade, é promover qualidade de vida. O Ives falou bastante disso, né? E isso que o Alexandre colocou é algo que vocês têm técnicas, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tem um acrônimo que é AIDA, significa atenção, interesse, desejo e ação. Que nada mais é do que um modelo que vai te garantir que você construa um enredo de começo, meio e fim. Quando você consegue atrair a atenção para o seu condômino, para aquilo que acontece no dia a dia, naquelas operações que ele não enxerga, mas que são de alta relevância. Então, por exemplo, a limpeza, a manutenção dos elevadores. Imagina o seu condômino chegar e não ter o aquecedor funcionando. E, portanto, deu problema ali na caldeira e ele não vai conseguir tomar um banho quente. Ele não vai ficar feliz. Então, embora algumas coisas no condomínio aconteçam meio que no piloto automático, porque faz parte do dia a dia da sua gestão, é necessário, é importante que você atraia a atenção do seu condômino para esse dia a dia. O segundo passo, então, uma vez que você atraiu a atenção, é despertar o interesse. Toda vez que você for usar essa ferramenta de marketing operacional, você vai pensar com a cabeça do condômino o que é interessante para esse condômino, o que importa que esteja funcionando. Quando você conseguir atrair a atenção e o interesse do seu condômino, automaticamente ele vai desejar que você continue sendo síndico dele, porque afinal de contas você entrega excelência, você conseguiu encantar o seu condômino cuidando do dia a dia do condomínio dele com muita excelência. Quando você faz tudo isso, obviamente o condômino enxerga a ação, enxerga a sua atuação. E esse é um legado que você foi contratado para deixar. Atuação, entrega. Quando a gente fala sobre aprender a mostrar aquilo que é feito no dia a dia, a gente está falando de um trabalho de divulgação daquilo que é feito lá nos bastidores do condomínio. Então, o que vai ter nesse relatório que nós estamos falando aqui para você, para atrair a atenção dos condôminos? Então, você vai, eu ponho aqui, né, a gente estava conversando muito sobre isso, e é uma ferramenta que eu e o Alexandre usamos e indicamos para que você faça. Logo que você assume um condomínio, você pode tirar foto de várias áreas desse condomínio, de como estavam quando você assumiu esse contrato. Quando isso acontece, você vai ter aí um vasto material para que você possa fazer uma comparação de como estava e como você está conduzindo esse condomínio. Isso vai ser de alta relevância para o dia a dia, não só dos resultados do seu trabalho, como também da sua equipe. Lembrando aqui, você deve ter visto algumas coisas familiares com a questão do caminho do rei. E, na verdade, é assim mesmo. A gente está falando aqui de coisas um pouco mais técnicas, mas que remetem ali ao caminho do rei. E também a gente falou lá bastante sobre como comprovar o que você estava fazendo. Então, não adianta nada a gente ter um olhar diferenciado
diferenciado, a gente ter uma programação seja lá de manutenção, de melhoria ou até de atenção ao morador e não conseguir levar até eles essa sensibilidade. O que a Taula está passando para a gente é, na verdade, uma ferramenta muito eficiente que a gente cria de comparação do antes e o depois e às vezes até o durante o mês. Então é muito importante que você tenha essa ferramenta e a gente vai te ajudar com isso. Eu pegando o gancho, 15% dos problemas que mais acontecem na vida dos empreendedores em geral é a falta de treinamento. Nesse material, a gente indica que você também coloque, dê evidência que você é um síndico que se preocupa com o treinamento da sua equipe e você faz isso com bastante constância. O outro ponto, que também aí é um agressor para a vida tanto dos empreendedores como do síndico, é a falta de comunicação. Então, por isso de um material e bem estruturado, em que você vai mostrar o antes e o depois e você vai entregar isso mensalmente com o dia a dia do condomínio. A gente vai falar um pouquinho para você tudo que vai entrar nesse material. 20% é falta de liderança. Então, é importante que você apareça no dia a dia do condomínio, liderando as equipes e liderando também o condomínio, porque você foi contratado para dar esse norte. Nesse material tem que estar muito claro o caminho que você está conduzindo o condomínio para chegar nos objetivos. Agora, 50% da falha dos gestores condominiais, dos síndicos e dos grandes empreendedores é não entregar. É na falta de atitude. Trabalhar no reativo, que eu já escutei muitas pessoas falarem mal de gestões anteriores que se trabalhavam no reativo. Quantas vezes a gente vai para entrevista de síndico e fala, poxa, a gestão atual trabalha no reativo. O reativo ocorreu o problema, ele vai lá e assume e resolve. Na verdade, resolver o problema não é mais uma qualidade do síndico, e sim agora começar a correr na frente dos problemas, começar a correr um pouco adiantado. E a pior coisa que tem, né, Alexandre, você com certeza como síndico deve sentir isso, é quando você trabalha muito, toda a sua equipe operacional, você treina o pessoal da limpeza, você cria modelos operacionais, fluxograma para segurança, uma série de atividades para o dia a dia, mas isso não tem valor. E se não tem valor, não é porque você não está entregando, é porque você não está mostrando todo o trabalho que você fez para chegar nesse resultado. Como eu disse no início da aula, todo condômino quer chegar e ter água quente, o elevador funcionando, a piscina limpinha, as áreas de lazer bem cuidadas. Mas para que isso aconteça, existe todo um trabalho. E é esse o trabalho de marketing operacional. Então, nós preparamos para você, eu e o Alexandre, junto aqui com o Síndico Net, um material que vai te orientar em como fazer o marketing operacional do seu condomínio. O que vai constar nesse material? Então, o trabalho do dia a dia da equipe da limpeza, o trabalho da segurança, os treinamentos que você faz com a empresa de segurança e, portanto, lá você pode colocar os procedimentos operacionais mais importantes do condomínio voltados para o dia a dia da segurança, os mutirões de limpeza que vira e mexe a gente faz no condomínio para deixar ele em dia e não aparece. Você também vai colocar as áreas que você está fazendo reforma, você pode colocar o andamento de obras, o treinamento das equipes e, por que não, até o treinamento de brigada de incêndio e primeiros socorros. É de grande valia você mostrar para o condômino que você se importa com a vida dele. Então, você entregar esses materiais nada mais é do que você encantar o seu cliente de como você está cuidando da casa dele, da extensão da casa dele. Afinal de contas, por fora do apartamento, a responsabilidade é tua e faz parte da casa do seu condômino. Esse material, além de engajar o seu condômino no dia a dia do condomínio, ele ainda vai ser de grande valia para a sua equipe. Por quê? Eu e o Alexandre, a gente até conversou aqui sobre algumas experiências que a gente viveu nisso e a gente quer compartilhar com você. A gente prepara esse material, quando ele é divulgado, muitas vezes a gente está fazendo vistoria no condomínio e a gente se depara lá na sala da limpeza, na sala da segurança, com o nosso material. E eles se sentem extremamente participativos, isso importa para eles. Os condôminos também começam a enxergar muita relevância no trabalho do dia a dia deles e até a tratativa com os funcionários no dia a dia muda. Então, essa comunicação do marketing operacional, ela não vai encantar só o seu condômino, ela vai encantar o seu time, que faz parte de todo esse trabalho para que ao final você, de fato, tenha resultados positivos. Encantar as pessoas que trabalham com você faz parte desse encantamento ao nosso cliente, que são os moradores. Na verdade, eles são ferramentas. Encantando os funcionários, você vai encantar certamente os moradores. É importante ficar atento a isso também. Mas não para por aí, né, Alexandre? Não. Tem uma parte do condomínio que
eu digo que aí sim é ir lá a fundo no encantar o seu condomínio. Sabe aquela área que ninguém teve coragem de mexer, aquele problema que ninguém conseguiu resolver? É aí que você tem uma grande oportunidade de fazer a diferença no seu condomínio. Eu quero contar aqui uma experiência para te encorajar a ter esse olhar. Eu assumi um condomínio, certa vez, que tinha um problema muito sério com os skates. A criançada andava de skate o dia inteiro na área comum, estragava os decks que eram de madeira e causava uma barulheira lá no condomínio. Identificando essa necessidade, nós então passamos a buscar uma área para que a gente pudesse construir uma pista de skate, e essa pista de skate saiu, foi o maior alegria desse condomínio. Então nós resolvemos o problema de quem se incomodava com barulho e demos uma grande alegria para quem queria fazer a prática do skate nesse condomínio. Tem uma outra experiência que eu gostaria de dividir com você, que aí de fato também volta para o encantamento e que te fideliza nesse cliente. Uma certa vez também eu tive um condomínio há pouco tempo que tinham muitos idosos, e a gente começou a perceber que os idosos pouco frequentavam as áreas comuns, pouco estavam se relacionando. Então a gente criou ali um calendário de aulas com uma terapeuta ocupacional que ia ao condomínio 2 vezes por semana para atender o pessoal da terceira idade. Nós também desenvolvemos uma grade na assessoria esportiva para atendê-los, e foi o maior sucesso. Foi muito legal, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais legais que eu já fiz em condomínio, me encantou, e o cliente, então, nem se fala, né? Isso gerou muito valor, isso chama-se uma gestão humanizada, é olhar, de fato, para a necessidade do outro e entregar esse cuidado. O que eu acho que vocês têm que olhar é ter um olhar diferenciado para todo o condomínio e entender aonde você pode realmente fazer a diferença, como a Taula falou. Não é só uma área que você pode reaproveitar ou então, de repente, alguma coisa que você pode organizar, e sim entender a necessidade do seu morador. Então, aqui o que a Ana Taula fez foi entender a necessidade dos idosos e levar uma solução prática, né? É bem isso, é você entender as emoções, é você entender os sentimentos dos seus condôminos e você ir além daquilo que é o básico, que todo síndico tem que fazer. Porque cuidar da piscina, fazer a limpeza, apesar de a gente ter que entregar e dar vistas a isso, porque é bem trabalhoso, você pode ir além. Você pode fazer aquilo que realmente vai fazer diferença no dia a dia do seu condômino. E eu quero encerrar essa aula falando a seguinte frase para você. Pode ter certeza que as pessoas vão esquecer aquilo que você disse, elas podem até esquecer aquilo que você fez, mas elas jamais vão esquecer aquilo que você as fez sentir. Então é muito legal que você use o marketing operacional para trazer essa excelência, para trazer esse novo patamar e, para mais do que isso, entregar aquilo que é o nosso papel, trazer qualidade de vida aos condôminos. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Até mais. Até mais. Muito legal. É isso aí, pessoal. A gente falou então de ações que vão reduzir a pressão, encantar aí os moradores, impulsionar a sua gestão. E isso, como a gente falou, é essencial para a sua gestão, enfim, para o seu desempenho como um todo. Agora, se você chegou até aqui é porque você mostrou realmente que tem vontade e disciplina. Sim. E quer de fato evoluir e fazer parte aí dessa elite, certo? Então, a gente queria te apresentar em primeira mão, como a gente tinha falado, né, nossos 2 novos cursos do SíndicoNet Experts. Exatamente, Júlio. Esse workshop a gente aqui do SíndicoNet criou porque faz parte da nossa missão te ajudar no que for preciso, para que você evolua com o mercado, que você leve qualidade de vida junto com outros síndicos, claro, a esses milhões de brasileiros que vivem em condomínios. Esse é realmente o papel de vocês síndicos, né? Quando o condomínio está em ordem, a gente fala muito aqui no SíndicoNet, a vida flui melhor. O condomínio é a extensão de um lar, então se você está gerindo ou morando, ter ele em ordem é essencial para o dia a dia, para transformar a experiência de moradia de milhões de brasileiros. Com certeza, né? Por isso que então aqui no SíndicoNet a gente está sempre de olho, né, nesses movimentos do mercado, sim, no que a gente pode fazer de novo para que a gente consiga realmente cumprir e entregar essa nossa missão aí diária, né? Sim. Foi assim que o SíndicoNet nasceu em 96, quando eu, num trabalho de faculdade, lá atrás enxerguei que
existia por trás do síndico todo um potencial que ele poderia levar para a vida das pessoas, mas que ele estava desamparado. Foi assim também, né, quando a gente foi pioneiro, junto com a Gabra, em lançar ali cursos de capacitação online para a formação de síndicos profissionais. Né? Sim, Júlio respondia por fax, né, as perguntas. Exato. E foi assim também quando a gente fez o primeiro, segundo e terceiro evento Conexão Síndico.net, para contar na primeira edição, que havia algo novo nesse mercado de condomínios, lá em 2018, e depois, nos seguintes, toda a transformação que veio. Enfim, a gente está aqui para te mostrar esses movimentos, para apontar caminho e, claro, para te alertar também para os riscos e oportunidades. Você tem que saber aproveitar isso, né? E sempre projetando lá na frente, mostrando como você pode estar daqui a 2, 3, 5 anos, 5 anos, certo? Exatamente. Legal. É importante que fique claro, inclusive, que esse nosso papel, seja você síndico, administradora, síndico profissional, fornecedor, condômino, zelador, enfim, porteiro, inquilino, até imobiliária, o Síndico.net sempre vai ser um hub neutro de conexão e de encontro com todos esses envolvidos nesse ecossistema. Tá? Então, por isso a gente estará sempre aí de portas abertas para todos, inclusive para escutá-los. E um fato interessante que ocorreu nesse ano ainda é que muitos síndicos de referência, super capacitados e com uma bagagem enorme, começaram a nos procurar para falar que estava mais do que na hora, né, do Síndico.net, diante dessa nossa posição aí no mercado, lançar um novo curso. Mas o legal é que assim, eles não falavam só de um curso, mas de sim um curso, né, um mega curso transformador que explorasse esse novo momento e essa transformação do mercado, um curso que mesmo aquele síndico, né, super experiente, também aprendesse muito com esse curso. Escutamos atentamente, refletimos e a gente concluiu então que não só fazia todo sentido, mas que era o momento certo. E era a nossa obrigação fazer isso acontecer com tudo que o Júlio falou aí sobre a missão do Síndico.net. Então, missão dada é missão cumprida, só que é melhor. A gente decidiu então produzir e lançar não só um mega curso transformador, mas sim 2 novos mega cursos transformadores. Um de formação e o outro de especialização avançada de síndicos e gestores condominiais. Boa! E para fazer uma entrega, né, que realmente fosse aí à altura do que a gente gosta de fazer e do que a gente se propõe a fazer, a gente foi atrás dos melhores, né? Dos síndicos que mais vêm se destacando no mercado, dos advogados especialistas que mais entendem do assunto no segmento condominial. A gente fez questão de trazer também executivos do mundo corporativo e até especialistas aí na área de psicologia e também de filosofia, né? Para então aí montar um verdadeiro time dos sonhos, né, composto por 25 professores que nos ajudaram, inclusive, a criar algo realmente visionário e transformador. E o legal é que esses professores nos ajudaram a montar essa estrutura do conteúdo do curso e trazer o principal, essa vivência prática aí do dia a dia, né? O que é importante esses síndicos saberem. Exato, né? Bem mão na massa. Mão na também, massa, né? exato. Tanto teoria como mão na massa mesmo. Isso né? mesmo. Então, tudo isso aliado aí a muita tecnologia, né? E uma programação assim super pensada para levar o aluno aí ao que há de mais moderno em termos de conteúdo e também com trilhas bem focadas em uma capacitação e especialização, inclusive, voltada para a evolução e para o futuro aí do nosso segmento. Para vocês terem uma ideia, né, são mais de 120 videoaulas distribuídas em mais de 30 módulos que envolvem temas como gestão de conflitos, tecnologia aplicada, filosofia, psicologia, atualizações jurídicas, sustentabilidade com conceitos de green building, gestão financeira, empreendedorismo, marketing, liderança, completo. E muito mais. Olha, é muito conteúdo de qualidade mesmo. E vamos mostrar um pouquinho de alguns trechos dessas aulas? Vale a pena. Vocês vão conferir aí. Inclusive, a política, aquilo que a gente chama de política ou politikos, como diziam os gregos, é a arte de fazer a felicidade para os outros. Olha que curioso, o político original lá atrás, era um indivíduo que era escolhido entre todos, que era aquele que era capaz de levar a felicidade para todos.
Olha que honra! Olha que honra! Incrível! O que é um condomínio? O que são as pessoas? Uma sociedade. O que é o síndico? É aquele que é escolhido para levar a boa vida para as pessoas. Se você entende isso, você entende esse papel da boa vida, que é incrível, que é de uma responsabilidade enorme. Bom, e sabe aquele desafio que a gente tinha, né, que eu comentei agora mesmo, né, que, ou seja, esse novo mega curso deveria também trazer conhecimentos, né, e novos insights, mesmo para aqueles super síndicos. Isso foi um super desafio para a gente, né? Dá uma olhada do que a Taula, que é uma craque aí do mercado, e o Alexandre Prandini também falaram espontaneamente sobre os nossos novos cursos. A gente, cara, de verdade, do Pedro, aprendi muita coisa com a Silvia. Da Laura, então, assim, bem prático, né? Porque eu gosto de coisas práticas. Eu até já usei, eu já coloquei numa assembleia. Ela falou, ela deu uma dica de você mapear mesmo os indicadores de tudo que você fez de corretiva e aí você voltar para o plano. Ela deu essa dica e mostrou os indicadores. O que eu fiz? Eu fiz exatamente o que ela falou, de separar tudo que eu fiz de corretiva, tudo que eu fiz de preventiva, e eu voltei umas assembleias atrás, quando eu entrei, que eu recomendei que a gente precisava ter alguns contratos preventivos para evitar algumas corretivas que agora aconteceram. Então eu fiz um flashback do que eu tinha indicado e eles não contrataram. Foi lindo. Gente, a aula do Ives pra mim, tudo que eu escrevi a partir da aula do Ives, a maneira até como eu tô me relacionando, teve impacto. Porque, cara, assim, virou uma chave na minha cabeça. Nós somos chamados a levar boa vida. E ele traz isso de uma forma embasada, técnica. Então, gostei muito da aula dele. Como o mercado vem mudando, né, Júlio? A gente conversando, a gente enxerga aí uma preocupação mesmo desses super síndicos de se capacitar, de buscar novas metodologias para conseguir gerir aí os condomínios. Exato, muito né? legal Não é à ver toa isso. que eles estão nessa posição que eles se encontram Sim. hoje aí no mercado. Com certeza. A gente vai te contar agora o que é esse novo projeto. Bom, para comemorar os 25 anos do SíndicoNet, a gente reposicionou a nossa marca e lançamos o SíndicoNet Experts, que é o nosso braço de capacitação. É por esse canal que a gente vai então desenvolver e disponibilizar todos os nossos cursos, esforços e ações aí voltadas à capacitação do mercado. Isso aí. Vamos aos cursos então, contar Vamos um lá. pouquinho? A gente está falando então de 2 novos cursos que são complementares. Dentro deles a gente tem mais de 25 professores, grandes nomes aí do mercado, engenheiros, advogados, especialistas em seguro, muitos, né, Júlio? Nem vou repetir Muitos. aqui. Uhum. Eles estão ministrando mais de 120 videoaulas incríveis, distribuídas em 32 módulos com exercícios, materiais de apoio, casos práticos e muito mais. Muitos materiais para o síndico usar no dia seguinte, né, do acesso ao curso. Tudo gravado também, eu acho que isso é importante falar, com câmeras de cinema. Né? A gente prezou muito por essa qualidade e uma plataforma pensada para você acessar de qualquer lugar. Conteúdo disponível 24 horas por dia, acessado no computador, no celular, como você quiser. Né? Legal. E como eu falei, assim, tudo muito focado para te trazer aí uma vivência prática de quem realmente põe a mão na massa diariamente, tá? Então são módulos inteiros dedicados aí a levar você a um outro nível de gestão. Sim. O primeiro curso é o curso Formação para Síndicos e Gestores Condominiais. Ele é focado em síndicos profissionais ou moradores em uma fase de crescimento, com menos de 3 gestões de experiência, talvez. Não significa que ele não é legal para quem está avançado, porque são temas importantes e, como a gente falou, a gente atualizou muito esse conteúdo com esse novo momento do mercado. Exatamente. São 15 módulos, então, compostos por videoaulas variadas, teóricas e práticas, com muito exercício, enfim, material complementar e disciplinas aí que vão desde legislação condominial até a estratégia da comunicação. A gente vai mostrar para vocês agora alguns trechos desse curso que vale a pena você assistir. Quando o cliente nos contrata, nós fomos contratados para resolver 2 tipos de problemas. Ele nos contrata para resolver um, mas nós temos que resolver o segundo. Então o cliente nos contrata para resolver os problemas que ele enxerga, que ele vê, que ele identificou e que necessitam de ser resolvidos. E nós, como nossa missão, como nosso formato de trabalho,
nós temos que resolver o segundo problema também. Aqueles que ele não consegue ver, aqueles que ele não identificou, aqueles que ele nem sabia que existiam. Então, quando nós vamos resolvendo esses dois problemas, o que ele enxerga e aquilo que ele não sabia que ele tinha, nós vamos seguindo esse percurso para o caminho da resolução da nossa missão, que é atender às expectativas que foram criadas. Seguidamente, isso leva-nos à questão de o que nós podemos agregar. Então, nós temos muito que nós podemos trazer de novo para dentro de um condomínio. Eu vou mostrar agora um trecho da aula do Marcos Braga sobre auditoria como ferramenta de gestão. Gera esse tipo de problema. Por exemplo, fez-se uma compra pela internet. É errado? Não, não é errado. É uma forma de comprar ali, talvez, um micro-ondas para a copa do condomínio, algo do tipo ali, né? Só que a nota fiscal ela vem junto com o produto, mas o pagamento geralmente é antes. E aí quando a nota fiscal é mandada para a administradora, tem o delay da geração da pasta de prestação de contas, ou o condomínio esquece de mandar a nota para a administradora, e quando vai ver tem um pagamento ali que não tem a nota fiscal. Então, esses foram trechos do primeiro curso de formação. Agora, o segundo curso, vamos falar um pouquinho dele. O segundo curso é o curso Especialização Avançada para Síndicos e Gestores Condominiais. Para quem que é esse curso? É um curso focado em síndicos profissionais em fase mais avançada de carreira e síndicos moradores também mais experientes, né? São 17 módulos com temas avançados, são complementares ao primeiro curso de formação também. Então, o mesmo síndico avançado pode fazer o primeiro e o segundo curso, que a gente acha que é complementar e vale a pena, de novo, pensando aí nessa evolução do mercado. Com certeza, são super complementares mesmo, né? Bom, então nesse segundo curso, os temas vão desde empreendedorismo, marketing, captação e retenção de clientes, passando aí por legislação avançada, sustentabilidade e até a gestão financeira ali mais aprofundada também. E um módulo de tecnologia com o Arthur Igreja, né? Foi um palestrante do Conexão super bem avaliado, um cara super fera. Demais. Vamos assistir alguns trechos desse segundo também? A gente separou para vocês. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre fugindo das armadilhas. Então, nesse primeiro ano de vida do condomínio, a gente falou sobre as obrigações legais, documentação, até uma linha temporal de implantação de condomínio. Só que dentre esse período, há várias armadilhas que podem surgir e vão causar dores. Vamos tentar antecipar para você cada uma delas, ou as principais armadilhas, para que você possa tratá-las e prevenir o seu acontecimento. Contrato do elevador e terceirizada. Hoje, o contrato do elevador e da terceirizada ele deve ser analisado de uma maneira criteriosa e, no caso do elevador, de uma maneira obrigatória. Em outubro de 2021, tem a legislação nova do REINF. E agora um trecho do módulo Ferramentas para Prevenção e Gestão de Conflitos, do professor Carlos Savoy. Vocês vão entender as técnicas para trabalhar esse tipo de conflito, mas você, dentro dessa aula, é importante você aprender a começar a diagnosticar que tipo de conflito que eu estou lidando. E o conflito de interesses, ele gera conflito de relação? Lógico. Tá? Então, dentro dos conflitos, os conflitos de interesse e os conflitos estruturais são os mais difíceis e os mais longos a serem trabalhados. E aí, gostou? Legal, né? Marjorie, fala agora então pra gente sobre as inscrições. As inscrições abrem amanhã, às 9 horas. Se você gostou, a gente vai te dar 2 opções para garantir a sua inscrição com esses benefícios aí da primeira semana. A primeira opção é você entrar no link que a nossa equipe está postando agora aqui nessa página. Você vai fazer parte do grupo VIP de WhatsApp. Quando a gente abrir as inscrições amanhã, você vai ser avisado em primeira mão e tem direito à inscrição com benefícios super exclusivos. Um deles é o webinar inaugural, 30% de desconto na primeira semana, o tempo de acesso ao curso estendido de 90 para 180 dias para assistir, reassistir como você quiser.
A gente também está trazendo um parcelamento em até 12 vezes e mais 2 bônus. Um modelo de apresentação do síndico e um modelo de apresentação para resultados de assembleia. Os síndicos pedem muito isso para a gente, né, Júlio? Então a gente está preparando um material exclusivo aí para os alunos. E claro, você conquista também um certificado do SíndicoNet, que é um excelente instrumento de captação de clientes, se você é síndico profissional, e se você é síndico morador também é importante mostrar aí para os seus condôminos que você está buscando essa evolução. A segunda opção é você aguardar a abertura das inscrições e fazer aí essa inscrição com a condição do dia, que também está super interessante, a gente te deixa bem à vontade. E isso tudo porque a gente quer muito que você faça parte dessa nova geração de síndicos que vai realmente revolucionar o mercado condominial. Então, para ter acesso a tudo isso, ou seja, 2 cursos, um de formação e um de especialização, com os 25 professores, 120 videoaulas distribuídas em 32 módulos, material complementar, exercícios para fixação de tudo que você aprendeu, mais de 6 meses de acesso livre, certificado SíndicoNet Experts. Qual que é a condição, Marjorie? O investimento para os 2 cursos e todos os benefícios que você mencionou é de 12 parcelas de R$ 122 ou à vista em R$ 1.244. Os 2 cursos, Os né? 2 cursos, isso mesmo. Realmente é muita coisa que a gente está entregando. Sim. Né? É muita energia que a gente depositou nesses 2 novos cursos. Isso. E a gente não tem dúvida que vai valer muito a pena. Né? Prova disso é que também quem comprar e não gostar, a gente consegue ter uma garantia, né, Sim, Marjorie? sim, com certeza. Acho difícil isso acontecer, mas a gente tem sim, a gente tem uma garantia de 7 dias a partir da liberação do curso aí para o aluno. E a gente garante e devolve aí 100% do seu dinheiro, simples assim. Eu acho que vale destacar, Marjorie, também, o quanto, né, os síndicos, profissionais, moradores, administradores também que fizeram já os nossos cursos e o quanto eles avaliam bem, né? Praticamente é um índice de satisfação perto ali dos 100%. Sim. Acho super importante a gente destacar isso também. Muito importante. E muitos depoimentos, né, Júlio, que vêm pra gente falando do síndico morador que mudou a sua gestão ou do síndico profissional em início de carreira. Então, é muito legal acompanhar isso com os alunos. E agora, com toda essa movimentação do mercado e um curso super atualizado, a gente tem certeza que vai entregar muito mais. A gente está muito animado, né, com isso, em colher esse feedback aí desses novos cursos. É isso que move a gente. E acho que o mais legal é ver, acompanhar vocês evoluindo com a gente também. Sim, né? Porque com no certeza. SíndicoNet a gente foi lançando os cursos, a gente foi evoluindo, a gente está agora lançando esses 2 novos cursos e a gente tem um grupo muito bacana de síndicos que vem acompanhando e que cresceram aí junto com a gente. E isso é o que move a gente não tem dúvida, a gente tem muita segurança, inclusive, para fazer para oferecer para vocês aí um curso tão legal e que vai realmente mudar aí a forma de gerir condomínios. Sim, né? é uma super oportunidade, né, para transformar a sua história como síndico, transformar a experiência de viver em condomínio aí nessa sua mini comunidade, né? Legal, isso aí. Então amanhã a gente abre as inscrições para esses 2 novos mega cursos transformadores aí do SíndicoNet. Isso, e lembra então de entrar no grupo VIP, que a nosso time está postando aqui o link. E amanhã, se você está no grupo VIP, essas inscrições abrem às 8, antes do horário normal, e às 9h30 abrem para o público geral. Nosso time está lá, pronto para te atender. A Maísa, o Felipe e o Lucas, todo mundo super animado aí em conversar com vocês. Muito bom. Eu espero então ver o seu nome na lista dos primeiros experts dessa nova fase. Até mais! Até mais!